pergunta. Para começar, como é que a gente pode definir estresse? Porque todo mundo fala, estou muito estressado, como se fosse um sinônimo de nervosismo, preocupação. Seria isso mesmo? Quer começar? A minha versão ou a sua? A sua, por A favor. minha? Então tá. Então eu vou falar a minha versão, tá? A versão de quem é jornalista, trabalha com prazos, vive em São Paulo, sou mãe, ou seja, e vivi a síndrome de burnout ainda quando eu trabalhava na TV Globo. O que me fez estudar muito e entender que o estresse não é nem bom nem ruim. É só uma reação do organismo a alguma situação que representa ameaça. Eu gosto de separar o representa em sílabas, doutor, porque eu ainda vou ter que repetir. O estresse é uma reação do organismo a alguma situação que representa ameaça. Então, isso não é nem bom nem ruim. É só uma reação. À medida que você vai entendendo o quanto você pode reagir de forma positiva ou negativa, então isso não tem nada a ver com a situação. Eu tenho até aqui depois uns presentes para vocês, né? Eu tenho uma caixinha da Matrix que tem 100... É um livro caixinha que tem 100... Olha, obrigado. 100 cartas, né, de como você pode reconhecer as situações que podem te provocar estresse. Então tem questões financeiras, questões pessoais, questões familiares, né, de todos os seus relacionamentos. E o mais curioso disso, sabe o que é? É que a hora que você lê uma cartinha dessa, fala, é isso aqui? É. Por a gente não entender a necessidade do gerenciamento do estresse, a gente tende a achar que, nossa, minha vida está estressada. Não é nada disso. Uma vida corrida é uma vida que faz parte dos novos tempos. Uma vida com compromissos, uma vida em que você está comprometido a fazer algo, isso é uma coisa. Isso não é bom nem ruim. Vai depender de como você está vivendo estas situações. Doutor, vou parar aqui, senão eu vou falar do estresse, de estresse. Perfeito, achei a tua resposta perfeita. Só complementaria aí com a parte biológica dessa resposta, né? E você falou muito bem uma coisa interessante, que você já envolveu um conceito do estresse nos seres humanos, que você falou uma representação. Nos animais não existe uma representação, né? Existe o estresse propriamente dito. Nos seres humanos existe a imaginação do que pode acontecer. A gente caminha muito mais na timeline, né? Imaginando férias do ano que vem, aposentadoria, meu prêmio IBEST no final desse ano. A gente pode caminhar na timeline e imaginar o que vai acontecer. E isso é puramente, não é só exclusivamente humano, mas os seres humanos têm essa timeline muito maior, né? Um primata tem uma timeline um pouco mais curta, um cachorro, você pega a guia da coleira e sabe que vai passear. Mas os seres humanos, eles têm essa timeline. A partir do momento que a gente tem essa timeline e um pensamento muito simbólico, né, muito abstrato por símbolos, a gente pode ter uma resposta ao estresse por uma imaginação, né? Então, o conceito clássico, você está na frente ali de uma pessoa que move peças de madeira e você vai ver o batimento cardíaco, o cara está correndo uma maratona, o cara está com sudorese, pupila dilatada. E aí você vai ver que situação é essa, o cara está morrendo? Não, ele perdeu o bispo dele no campeonato de xadrez. Então, ele está com peças imaginárias e que isso faz com que ele tenha a mesma resposta como se ele tivesse mesmo morrendo. Então, essa fala aí da representação foi fantástica. Eu tenho outro exemplo depois. Se eu Claro, puder pode trazer. falar. Se chegar uma barata aqui, quem sai correndo da barata? A Malu sai. Não, eu não saio correndo. A gente tem provas concretas nos stories lá. Eu fico olhando pra barata, eu odeio a barata, eu fico Mas estressada. se ela estiver próxima de você, Eu- representando o perigo Não, se real, ela voar você em ou cima ela. de mim, eu saio correndo. Pronto. Então vamos lá. Um exemplo que é simples, que aí qualquer pessoa que está nos acompanhando vai poder entender. Se uma barata chegar aqui, alguém vai sair correndo. Aham. Alguém vai matar a barata. Quem vai matar a barata? Não tem mato. problema. O Bruno. Eu sujo o as Bruno mãos. mata. E tem uma terceira pessoa, que no caso sou eu, que vai tirar a barata. Porque eu já entendi que eu não preciso nem lutar e nem fugir dela. Que eu posso tirar ela, ok. Tá? Você tira ela viva? É isso? Dependendo das condições, sim. Que pessoa humana. Dependendo das condições, sim. Olha só, olha a frase. Não, Dependendo gente, das condições, desculpa, sim. mas a barata não merece estar viva. Malu, olha pra mim, presta Quem atenção. mandou ela entrar aqui? Aí nós vamos entrar, será? Por quem mandou ela entrar aqui, né? Se a gente já não ocupou o lugar antes... Bom, a questão é a seguinte, vocês estavam falando sobre dinheiro. A queda de ações para uma pessoa representa dor. Para outras pessoas, oportunidade. Sim. Então, o tempo inteiro a gente vai viver diante de situações que podem representar problema ou oportunidade. Então, como você falou dos primatas, esta reação do organismo a alguma situação que representa ameaça é desde a época das cavernas. Quais eram nossas ameaças nas cavernas, Malu? Um primata maior que nós, falta de comida, ou seja, escassez alimentar,
E hoje a gente tem mais ou menos ameaças? Não, a gente tem igual. Não, menos, pô. Menos, mas Qual é a a gente chance tem. de um primata maior te pegar? Tudo bem. Essa leitura é interessante, né, doutor? Porque aí quando você fala, poxa, a gente tem menos ameaças Sim. de risco mesmo de morte. Mas o quanto a gente cria, com esse dedinho nervoso, demandas, cobranças, comparações, e aí você vê como ameaça. Isso é muito interessante. Por exemplo, essa questão de ficar visualizando o futuro. Tem aquele personagem da Marvel, o Doutor Estranho, que fica vendo os desfechos possíveis, né? O superpoder dele nada mais é do que ansiedade. Tá calculando 1 milhão de destinos possíveis, só um vai se materializar. Então, realmente, a gente tá o tempo todo jogando xadrez na vida. O tempo inteiro. E isso é curioso, porque nós somos até onde eu sei, a única espécie que faz planos assim pro futuro, né? De longo prazo. Que tem consciência de que uma hora a nossa vida vai chegar ao fim. Esse é um ponto muito interessante. E isso desde sempre. Desde que o ser humano ele chegou nessa forma atual, Homo sapiens sapiens, a gente tem esse tipo de consciência. Então, por que que hoje, se há menos perigo físico, e se essa parte mental já é uma constante, a gente pode falar que nós somos mais estressados do que lá atrás, inclusive por medição de cortisol, por exemplo, níveis de referência subindo ao longo do tempo? Na verdade, eu não acho que a gente é mais estressado. Acho que a gente mantém uma resposta mais prolongada. Porque o ser humano lá atrás, ele realmente tinha muito estresse. Só que o estresse dele era um pico e um relaxamento. Um pico e um relaxamento. Inclusive, até o Robert Sapolsky fez um livro que o título do livro é esse: Por que que as zebras não têm úlceras? Né? E os seres humanos têm úlceras. Esse é o título do livro? Por que que as zebras não têm úlceras? Então, assim, a nossa resposta ao estresse, inclusive, né, quando a gente aprofundar na resposta ao estresse, o grande X da questão é o estresse crônico, porque o estresse agudo ele é fantástico. E só para esclarecer a definição do estresse, para facilitar para quem está nos ouvindo aí, o estresse é basicamente uma mudança do seu equilíbrio. Então, esse termo veio aí para a medicina desde o Walter Cannon, no começo do século passado, e a gente percebeu que existe, primeiro, um modo onde a gente está em equilíbrio, que a gente chama de homeostase, e isso desde aí de uma célulazinha minúscula até os seres mais complexos. Só que você pensa, se em uma célula, que é um ser bem simples, né, pega uma bactéria, um ser unicelular, ele já precisa se preparar para um alarme, para um incêndio, né? É a mesma coisa que quando você está num shopping lá, ou sei lá, está no avião, você recebe a orientação, ó, saída de emergência aqui, se tiver um incêndio, vocês sabem como agir. Um ser muito simples, ele tem que saber como agir em uma situação de alarme. Conforme os seres foram ficando complexos, pensa, as células começaram a se juntar e fazer seres multicelulares. Era muito difícil você ter um incêndio em uma parte do ser e avisar a outra parte do ser lá atrás que, você precisava todo mundo agir em conjunto. Então, pega um ser multicelular que tem um bicho tentando comer ele de um lado, todas as células precisam ir para o mesmo lado. Então, a gente começou a criar uma resposta, uma maneira de ter uma resposta automática, fácil, eficaz e que prepare o corpo inteiro para tomar uma atitude, para lutar ou para fugir. E essa resposta, em todos os seres vivos, em toda a biologia, começou a ser uma resposta mais organizada. A partir do momento que a gente se descolou, né, das aves, os répteis se dividiram em aves e os mamíferos, a gente teve uma resposta mais elaborada ainda, que a gente ganhou um sistema límbico. Então o estresse começou a ter um centro de controle, digamos assim. Então, a gente percebeu no começo do século passado que existe um modus operandi do corpo que é homeostase, um equilíbrio constante, né, fugindo da entropia. E a gente também tem uma situação onde a gente liga o botão de alerta, o botão de emergência. Esse botão de emergência é uma resposta ao estresse. E que hoje a gente conhece muito. Qual é a alquimia envolvida, o que acontece, o que vem primeiro, o que vem depois. E basicamente isso é a resposta ao estresse. É uma mudança no teu equilíbrio interno. E você vai ter que se adaptar para essa mudança.